Fala galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer lições, exatamente, lições que eu tirei da série Som na Faixa, que é uma série que fala sobre a história do Spotify. Se você ainda não assistiu, eu super recomendo assistir. Ele está disponível na Netflix e também é legal porque ele tem vários temas diferentes e visões diferentes da trajetória ali até chegar no que é hoje. E antes disso, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e me seguir também lá na rede social vizinha. O Instagram é Shirley Rios com 2 R's e o TikTok Shirley Rios com 3 R's. Dê o like, vamos começar então. Bom, eu tirei algumas lições dessa série que eu vi e a principal, já deixando bem claro aqui, que eu gostei mais foi da parte do O Programador. Se você vai assistir, então repare muito bem e fique bem focado se você gosta da área da programação, desenvolvimento de software, porque os maiores desafios são falados e retratados de uma forma muito bem explicada nessa cena do O Programador. A primeira lição que eu já consegui tirar logo de início da série é na parte que o Daniel tenta se inscrever ali para conseguir entrar na Google. E ele recebe a carta, né, devolutiva ali da resposta e, para surpresa dele, ele não foi aprovado. E sabe por quê? Pelo simples fato dele não ter faculdade. E aí entra a primeira lição. A faculdade, ela não vai determinar se você vai ser um bom profissional ou não. Isso a faculdade não faz com você. Porém, ela pode ser crucial se você não tiver para alcançar os seus objetivos profissionais. Então, por outro lado, isso se passa numa época lá em 2004, 2006 e que era bem obrigatório, né? Então, comparado a hoje, pode ser que não seja uma barreira tão grande como naquela época, mas ainda existem empresas ou setores que exigem ter essa graduação. A outra lição eu dividi em 4 etapas. A primeira, entenda bem qual é o problema que você tem que solucionar. Segundo, mapeie. Faça ali o seu fluxo, o algoritmo, do passo a passo do que você tem que criar. Terceiro, discuta com mais pessoas sobre essa solução, principalmente se ela for grande. E quarto, coda. Começa a codificar. Só faça, de fato, colocar a mão na massa depois que você seguir esses 3 primeiros passos. A outra lição é descanse. Tenha os momentos de descanso, porque sim, a nossa mente pode pesar e a gente não conseguir mais nem raciocinar direito. E é nos momentos de descanso que a gente consegue ter uma paz ali e conseguir enxergar melhor o que a gente não estava vendo para aquela solução. A outra lição é justamente no ato da cena do programador, que é justamente não se iluda com a cultura da empresa. Ou seja, mesmo que você se identifique bastante com aquela empresa, em algum momento você vai discordar de algum ponto, de alguma coisa ali, ou que ela mudou de opinião, mudou a cultura, está mudando algumas regras, ou que de fato você não reparou que aquilo ali podia ser algo que não ia te fazer sentir confortável em trabalhar numa empresa que tivesse aquele comportamento. Então, sim, você pode entrar amando a cultura da empresa e em algum momento você pode já não sentir mais que faz tanto sentido para o propósito que você busca. E tá tudo ok. Por isso também que muitas pessoas nesse momento preferem buscar outras empresas. A outra lição é que você tem que entender como profissional que a empresa ela não gira em torno só dos programadores. Existem todos profissionais ali envolvidos para que aquilo aconteça. Então tem os pessoal do RH, tem os investidores, tem os advogados, enfim, tem vários setores no qual é necessário também para montar esse quebra-cabeça e fazer essa empresa andar de fato. Então a gente não pode ser tão leigo em pensar que só a parte ali de programação é o core da empresa. Não se iluda. O outro insight assim de lição que eu peguei também é que se você não sabe como gera valor para a empresa, ou seja, que a empresa recebe isso de retorno financeiro, você está fadado ao fracasso dentro dessa empresa. Então você precisa entender o que gera o valor para essa empresa, o que dá lucro para ela, para você conseguir também mapear melhor as soluções e que possa ser feito ainda para dar de retorno para essa empresa. Pelo contrário, de profissionais que preferem só receber, né, ali já de mão beijada o que tem que ser feito
mas não consegue raciocinar e entender o real valor que ele faz ao entregar aquele produto. A outra, eu tenho certeza que vou bater no ego de muitos programadores, que é justamente sobre: não, você pode ser o melhor profissional tecnicamente, mas você tem que conhecer as outras partes e ouvir também as outras partes. Se você achar que somente sendo um bom profissional basta, pelo contrário, você tem que aprender a se comunicar com todos os outros profissionais. Não existe essa de falar tecnicamente com profissionais que não são diretamente da mesma área que você. Aprendendo a comunicação mais clara e limpa, que todos possam entender do que você está querendo ali explorar e dar de soluções, facilita para o todo. Todo mundo consegue engrenar e fazer aquilo acontecer de uma melhor forma. Então, não fique tão focado só com essa parte técnica e não tente ser tão técnico nessas reuniões. A outra lição é que a persistência e constância te faz chegar a lugares mais altos. Não existe a perfeição, mas com muita persistência e constância você pode chegar perto dela. E isso faz você um bom programador. A outra lição é que às vezes vai parecer uma pastelaria as reuniões, todo mundo querendo fazer as coisas de várias formas, de vários jeitos. Uma coisa é certa que a gente sabe, é que não é possível gerar um bebê com 9 mulheres em um mês. A outra lição é que essa, tipo assim, eu já sou bem antiga, já sei muito bem disso, é que não existe uma única solução para um problema. Esse problema ele pode ter várias soluções. Por isso mesmo, as lições lá no início que eu dei sobre compartilhar a sua solução com mais pessoas é justamente para vocês tentarem chegar na melhor solução. Porque não necessariamente a sua pode ser a melhor, mas ela pode ser aperfeiçoada com conhecimento de outros profissionais também. E por último, o óbvio precisa ser dito. Isso ficou bem claro ali na série, principalmente na parte do programador, quando Daniel desafia o programador a fazer uma solução mais rápida, mais veloz e tudo mais. E ele começa a falar sobre: você não entende sobre o protocolo TCP/IP, porque isso não é possível por causa disso, e começa a fazer uma explicação mais técnica para ele, como se ele não soubesse. Claro que ele sabia, mas ele deixou mais óbvio ainda, principalmente para quem estava ao redor ouvindo, que não é tão técnico, entendesse o lado dele, entendesse o porquê ele está falando que tem esses empecilhos. Então é muito importante sempre destacar que às vezes a gente pensa: não, mas é óbvio que ele sabe que isso é assim, por isso que não dá para fazer assim. Mas quando você fala, é legal porque você consegue também trazer à tona, né, principalmente por falar, soluções ou pensar em melhores possibilidades de fazer aquilo de outra forma. E falando principalmente dessa parte, tem outras partes do programador que ele fala sobre, principalmente sobre servidores P2P, entre outros tipos de soluções que eles conseguem arquitetar ali para trazer uma melhor engrenagem para aquela aplicação e que ela possa ser realmente da forma que o Daniel sempre sonhou e almejou como plataforma. Então, vale muito a pena mesmo se você não sabe muito tecnicamente, mas você vai entender pela forma que ele explica, assim, de uma forma bem didática mesmo. Vale muito a pena, eu amei essa parte, é uma das melhores cenas que eu já vi. Bom, a série em geral, ela é bem legal, eu super recomendo você assistir, mesmo que você não seja da área, mas curioso e quer entrar nessa área também pode se aventurar assistindo, você não vai ficar tão perdido assim, eu tenho certeza. E a série também fala sobre outros assuntos como TDAH, machismos e várias outras coisas, que é de pontos de vista e de situações bem distintas. Mas eu quis destacar para vocês apenas essa parte mais técnica e que, se você é programador e tem curiosidade como funciona startups, como pegar uma ideia do papel e gerar isso, e como a confiança, né, principalmente eles falam muito isso, você ter confiança no seu time, na equipe, com quem você está trabalhando, porque se você não tiver a possibilidade, né, principalmente quando chega ali na flor da pele de discutir, porque nem todo mundo vai concordar 100% com o que o outro está falando, que o outro está querendo colocar. Então essas coisas vão acontecer e se você não tiver o mínimo possível de confiança, isso pode se quebrar muito fácil e, enfim, isso para qualquer negócio. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like aqui, ajuda bastante a divulgação do vídeo. E é isso, beijão!